Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Lado B. Há sempre um outro lado na vida do farmacêutico. Neste episódio vamos trazer-vos o tema de sazonalidade, gestão de estoques e dinâmicas do mercado. Este será provavelmente um dos episódios com mais conceitos, com mais termos técnicos que teremos em todo este nosso programa. E a ideia é, acima de tudo, desafiar-vos não só a procurar mais, a saber mais e a entender melhor. Por exemplo, quanto custa um estoque parado e quanto custa não vender são duas faces de uma mesma moeda. Venha saber mais neste episódio. Marta, bem-vinda. Olá, Alexandra. Mais uma vez. Acredito que uma das melhores formas de começarmos a explorar este tema é exatamente pelo início. Ou seja, como é que nós podemos fazer um forecast? Ou seja, o que é que podem ser as técnicas básicas de fazer um forecast? Bom, antes de começarmos a fazer qualquer forecast, há duas coisas que temos que saber. De que forma é que vamos fazer as nossas encomendas? Há dois tipos de estocagem, se é que eu posso dizer esta palavra. Há encomendas curtas, mas muitas encomendas, ou seja, comprar menos quantidade muitas vezes, e o que faz com que o nosso nível de estoque seja mais baixo, e há encomendas mais programadas no tempo, com distâncias maiores, bem que obviamente o nível de estoque tem que ser mais alto. Qual é a grande diferença entre uma e outra? É que muitas vezes tem a ver com os tempos de entrega, não é? Se eu conseguir ter um distribuidor que me entrega todos os dias, como por exemplo os armazenistas das farmácias, eu consigo fazer este modelo de encomendas pouca quantidade, muito frequente. Se eu tiver um distribuidor que me entrega, precisa de produzir para me entregar 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses, como nos laboratórios farmacêuticos têm que encomendar produtos de um ano para o outro, aí temos que fazer mais estoque e menos entregas. Isso é a primeira coisa mais importante antes de se começar a fazer um forecast, é perceber para quanto tempo é que vamos fazer as compras. Ok. Então, que outras variáveis poderão ser importantes considerar em relação a este forecast? Além da questão da periodicidade da encomenda, temos que ter sempre em conta o custo da encomenda, ou seja, muito fácil de pormos no custo das encomendas, percebermos o que é o custo da encomenda é, por exemplo, quando temos que pôr uma fábrica a funcionar. Imaginem que nós vamos comprar, sou um laboratório farmacêutico e vou comprar paracetamol em bulk, não é? Eu só para pôr as máquinas a mexer vou ter um custo e esse custo também de alguma forma pode ser imputado a mim. Outro exemplo, por exemplo, nas farmácias é os FIIs dos armazenistas. O serviço que o armazenista presta tem apesar de não ser o produto que entrega, é o serviço, esse serviço tem um FII, tem um preço que custa. O custo de ter estoque parado, que é, ok, eu comprei, para comprar só 3 vezes num ano, compro quantidades maiores do que se comprar todos os dias, e então nesse caso temos custos de ter estoque parado, fazemos os inventários no fim do ano para perceber quanto estoque é que temos parado. Mas também temos um custo de retura, também temos que saber quanto é que nos custa não vender, não é? E isso é muito importante. E o custo dos produtos em si, não é? O custo dos produtos em si. Então, há muitos custos, mesmo no forecast há muitos custos a ter em conta. Outra coisa que temos sempre também que ter em conta quando fazemos um forecast é a variação de preço, por exemplo. Há produtos que nós compramos que mantêm sempre o mesmo preço e, portanto, podemos comprar quantidades maiores. Há produtos que variam muito de preço, se calhar não queremos ter a parte logística de estar constantemente a alterar preços, a alterar devoluções, a fazer devoluções, etc. Conhecer as validades também é muito importante quando se faz um forecast. Claro, se eu tenho um produto com uma validade de 3 meses, não vou comprar para um ano, e cruzar essas validades com a taxa de procura, também para perceber, ok, estas caixas vão sair em quanto tempo e, portanto, tenho validade ou não que chegue para isso. Pronto, e os tempos de entrega, que também já referi, por exemplo, são outra variável. É um mundo, como dizias, vai ser um episódio muito técnico, porque fazer forecasts e preparar stocks é um bocadinho complicado. Sim. Então vamos tentar simplificar. Vamos tentar simplificar, claro. E tu falaste aqui de duas coisas. Falaste num modelo, digamos, mais simples de encomenda e outro assim que tenha que ser mais complexo ou mais a longo prazo, diria. Neste modelo mais simples que tu falaste, o que é que nós devemos ter em consideração? Primeiro, o que é um modelo mais simples de encomenda? Não é? Um modelo mais simples de encomenda é um modelo em que temos uma procura constante, não temos descontos associados e os prazos de entrega são sempre fixos. Portanto, temos as variáveis todas controladas, o que raramente acontece, mas às vezes acontece. Por exemplo, medicamentos crónicos
são um bocadinho mais simples do que medicamentos do que produtos ou medicamentos com sazonalidade, por exemplo, não é? E, portanto, se não tivermos promoções, não tivermos variabilidade nos prazos de entrega, se tivermos uma procura constante, então conseguimos prever melhor. E aqui aquilo que devemos mesmo pensar, e há modelos matemáticos para isso, e são muito... Aí sim, vou convidar quem quiser saber a procurar mais, porque há modelos matemáticos que nos permitem calcular a quantidade mínima de compra. Qual é a compra que devemos realmente fazer, ok? Depois, há outras encomendas bastante mais complexas, têm a ver com as outras variáveis. Nesse modelo mais simples, quantas vezes é que eu devo encomendar? Essa encomenda está muito relacionada com essa quantidade de vezes, está muito relacionada com o sell-out. Quanto é que eu consigo, quanto é que é a minha procura, mais uma vez, e qual é a minha quantidade ótima de encomenda, e depois, consoante a minha procura e a minha quantidade ótima de encomenda, calcular num ano, e sabendo que quero chegar ao fim do ano com menos estoque, calcular com base nisso. Portanto, mais uma vez, também complicado de enumerar aqui sem utilizar um quadro, mas o que é importante fixarem, se quiserem, é que de facto há modelos matemáticos que nos ajudam a supor tanto e a fundamentar as nossas ideias e as nossas encomendas. Okay. E falaste há pouco em termos do estoque em si. Existe um estoque mínimo que se deve ter, alguma regra nesse sentido? Essa é uma discussão muito antiga, tanto quanto sei nas farmácias, estoques mínimos, estoques máximos, é uma ideia muito antiga, e uma discussão polémica, mas em relação à parte propriamente de operações, não é, de logística que estamos aqui a falar, há de facto um conceito de estoque mínimo que é importante. O estoque mínimo que devemos ter depende do tal tempo de entrega, ou seja, se eu tenho um armazenista que me entrega diariamente, o estoque mínimo que eu tenho que ter é o estoque desse dia de vendas. Tenho um produto que sai 5 caixas por dia, eu nunca devo deixar, eu não estou a falar do estoque máximo, estou a falar, nunca devo deixar o estoque ir abaixo das 5 caixas. Para garantir que tenho sempre pelo menos um dia de entrega, para que um dia de entrega assegurado. Portanto, regra simples é que devemos ter pelo menos um dia. Os casos complicam quando as entregas não são diárias e quando nós temos efetivamente que pensar em condições comerciais versus quantidade, e aí os casos complicam e obrigam-nos a pensar de outra forma em estoques mínimos. Queres elaborar um bocadinho mais sobre isso? Os produtos com condição comercial que estávamos a falar, têm que sempre, quando fazemos uma compra, temos sempre que ter em consideração qual é que é o custo, vou dizer outra vez, o custo de ter o estoque parado. É? Quando eu compro 30 mil unidades de um produto e na verdade só vou vender num ano 10 mil, eu vou ter 20 mil unidades no fim do ano parado. Não é? E há um custo de estoque. Depois há outros problemas também, ou seja, há outras complexidades muito divertidas, que são os produtos em retura. Também são quebras-cabeças, mas isso depois temos que fazer uma formação para explicar isto, não um videocast. Até agora temos estado a falar do que nós dizíamos, este modelo mais simples, não é? Tipo do que é o normal, o dia-a-dia da farmácia, como é que se pode fazer essa gestão. Mas se falarmos, por exemplo, e esse é um dos temas deste episódio, se houver sazonalidade, o que é que muda neste panorama, quando a procura já não é constante e é sazonal? É exatamente isso. O que muda é o facto de nós já não termos procura constante. No episódio com o Dr. Pedro Vasques falámos sobre a importância do histórico na previsão das compras da farmácia, não é? Então, a sazonalidade normalmente quer dizer que altera o histórico. Não há uma procura constante em todo o ano, há alturas em que há picos. E nós, mais do que a sazonalidade, temos agora o exemplo da Covid-19, não é? A Covid-19 veio criar uma espécie de sazonalidade completamente excêntrica, que é, aliás, até veio contrariar a sazonalidade. Nós normalmente vendemos mais produtos para constipações no inverno, mas com a Covid-19 ficámos todos em casa e usámos máscaras e tudo isso, e não houve constipações. Portanto, as farmácias tocaram
muitas delas, não digo todas, mas as farmácias estocaram para produtos para esta patologia que não existiu, não é? Fala-se muito isto. Portanto, e o mesmo com os protetores solares, ficámos em casa, não fomos de férias, não vendemos tantos protetores solares. Portanto, é isto que acontece, é que nós, quando não temos noção quando não existe uma procura constante, quando a procura oscila, temos muito mais dificuldade em fazer modelos de forecast. E existe alguma forma ideal, diria eu, para as empresas, neste caso as farmácias, lidarem com essa situação? De uma forma corporativa, o que as empresas fazem é considerar aquilo que se chama o nível de serviço. O que acontece é que nós usamos modelos probabilísticos em que decidimos qual é o nível mínimo de serviço que queremos ter na nossa empresa. E como é que calculamos este nível de serviço? Pois é, isso que eu ia perguntar, porque para quem está ali, portanto, existe também uma fórmula para isso? Existe uma escala, uma ideal onde ele possa situar esse nível de serviço? Existe. Nós quando vamos fazendo o histórico, nós vamos sempre registando também, no dia-a-dia da empresa registamos. Quando fazemos o histórico vamos percebendo a procura de determinado produto, não é? E depois ficamos com uma média, uma procura média. Claro que há dias que podemos ter 5 caixas vendidas, há outros que podemos ter 6 e traçamos a média das caixas vendidas por dia. Mas há um dia que podemos ter 10 caixas e há outro dia que podemos ter 9 caixas, mas depois voltamos a ter as 5 e as 6, ok? E isto quer dizer o quê? Quer dizer que as 10 e as 9 não são expectáveis, estão fora do nosso ponto de controle, não é? Estatisticamente, se calhar já estão fora do nosso desvio padrão. E então nós temos que decidir se nós queremos que em cada 100 clientes que entram na nossa farmácia, 100 sejam servidos, temos que ter 10 unidades em casa para quando vierem. Just in case, não é? E mesmo assim, porque um dia pode ser 10 e no dia seguinte pode ser 20. É muito difícil manter um nível de serviço 100%. Mas, se o quisermos fazer, temos que preparar qual é que foi o pico mais alto e é aqui que eu vou ter que posicionar o produto. E no limite mais 1 ou 2 caixinhas, não é? Mas, normalmente, o que nós fazemos é reduzir o nível de exigência, não é? E aí, eliminamos estes pontos aleatórios, excêntricos, fora do controle, fora do normal e traçamos uma média daquilo que achamos aceitável, mais ou menos, não é? O desvio padrão, e depois situamos neste mais ou menos qual é que é o valor que queremos ter, 95% de nível de serviço, 90% de nível de serviço, portanto, quantos é que para nós é importante servir. Agora, há aqui uma questão também que é muito importante, que é muito importante distinguir uma ocorrência excepcional, ponto fora do ponto de controle, não é? Nós na química, não é? fazíamos aquelas experiências científicas, que fazíamos os dados e depois tínhamos a reta de tendência e depois quando um ponto saía muito fora era uma impureza. Corta. Quando é preciso distinguir uma impureza, que é que aconteceu que foi excepcional e que não se volta a repetir, de uma tendência, ok? Se nós começarmos a ver que várias vezes começa a aparecer, tínhamos uma média de 5, mas várias vezes começa a aparecer 8, 9, 10, 11, 12, aí não adianta estar a dizer, isto deve ser só uma coisa qualquer que aconteceu e eu vou manter isto em média de 5 porque sempre foi assim, não é? Isso é importante também. Ou seja, isso, pelo que tu estás a explicar, ignorar isso pode implicar que eu posso não vender alguns no tempo. Exatamente. Posso não preparar para não vender. Exatamente. E há pouco falavas, existe um custo associado a isto de não vender, não é? Qual é que é ou como é que se pode calcular, ou como é que tu vês esta parte de o custo de não vender versus o custo de não se tocar? Sim, isto no mundo ideal eu diria sempre que não se deve não vender, não é? Porque a verdade é que o custo de não vender não é o custo do produto, é o custo do cliente, não é? É sempre mais custoso não vender do que não se tocar. Mas lá está, o se tocar implica investimentos de capital, implica investimento em espaço, implica uma série de ações que também não são eficientes para a gestão do negócio. Portanto, o truque está aqui no equilíbrio. Mas, de facto, se me perguntares o que é que... Isto aqui é uma opinião pessoal. O que é que eu acho que é mais perigoso ou mais complicado para um negócio, eu acho que é mais complicado efetivamente o custo de não vender. O mais elevado o custo de não vender.
Olha, há muitos conceitos, como falámos aqui no início, muitos conceitos dentro do que é esta área, e estas técnicas de forecast parecem ser efetivamente muito matemáticas. Alguma razão pela qual elas falham também tantas vezes? Há um pouquinho também por aquilo que já falámos há pouco, que há coisas que nós não conseguimos prever. Uma ruptura de um produto concorrente, por exemplo, não é? Nós costumamos trabalhar com um determinado produto de higiene íntima. O nosso concorrente, esse produto saiu de ruptura, entrou em ruptura. Então, nós vamos começar a vender mais deste produto, não é? E não estamos preparados para isso, porque quando fizemos as nossas encomendas, nós não sabíamos que íamos vender mais daquele que o outro entrava em ruptura. Portanto, isto acontece. Ou então as alterações de mercado, não é? Por exemplo, falámos já da Covid. A Covid diminuiu a gripe, mas aumentou os sintomas de ansiedade. Portanto, se calhar vendemos menos xaropes para a tosse, mas vendemos mais comprimidos para ajudar a dormir, por exemplo, não é? E, portanto, são medidas que, a não ser que nós tenhamos uma bola de cristal, são muito difíceis de prever e, portanto, os modelos matemáticos não contemplam esta aleatoriedade, não é, do mercado. Desculpa, ia só dizer uma coisa, que ainda assim há coisas que nós conseguimos controlar, como, por exemplo, a questão da ruptura. Se nós tivermos efetivamente uma boa relação, mesmo muito boa relação com o laboratório, com o parceiro, aí se calhar nós conseguimos saber um bocadinho antes do tempo se estamos à espera ou às portas de alguma ruptura ou não. E agir depois, ou planear isso, exatamente. Nestas técnicas de forecast, e que também explicavas agora em termos do porquê de também serem eventualmente falíveis por causa desta complexidade do mercado e aleatoriedade também, qual é que é o papel das pessoas nestas previsões? O papel das pessoas na previsão de forecast é tanto ou mais falível que o papel das máquinas que não prevêem a aleatoriedade. Ou seja, Mas é importante considerar isso? Com certeza. Há muitos viés nos forecasts, ok? Muito simples é um forecast que seja para fazer um determinado orçamento. Muitas vezes um chefe, um manager internacional, seja quem for, diz-nos que este ano temos que faturar X. Antes de em vez de fazermos as contas do quanto é que achamos que vamos vender e descobrimos o número no final, começamos pelo número e depois decompomos aquilo em vendas. O que quer dizer que, obviamente, é um forecast que está à partida totalmente enviesado. Também porque as pessoas têm as suas próprias preferências, não é? Das marcas ou dos produtos e, portanto, têm as suas vontades de que seja este produto ou outro produto a sair. Outra influência que as pessoas também têm no forecast é o facto de ouvirem muito a equipa ao balcão. Ou seja, ao balcão ou outras, vendedores na indústria farmacêutica. Exato. Porquê? Porque nós reparamos muito mais num produto que faltou do que em 10 produtos que correram bem. Já falámos nisto noutros episódios, não é? Nós temos muito mais atenção ao negativo. E, portanto, quando nós sentimos o desconforto de não ter servido alguém ou não ter entregue o produto, então vamos fazer, a próxima compra daquele produto vai ser maior, que é para garantir que isto não vai acontecer. E é muita emoção e pouca racionalidade colocada neste produto. Mas o contrário também se verifica, porque também há erros de forecast por não ouvir o balcão. Porque, por exemplo, e isto é uma guerra também, um dilema conhecido das farmácias, que é, quando chega alguém a pedir um produto que nós não temos, esse produto não sai. E não fica registado em lado nenhum que alguém foi lá pedir. Se não ficar registado em lado nenhum que esse produto deixou de sair, vai continuar a ter sell-out zero de mês para mês para mês para mês. Logo é desinteressante. É um produto que não tem saída. E a verdade é que não tem saída porque nós nunca tivemos estoque, nunca lhe demos a oportunidade. Portanto, também temos que saber o que é que se passa no nosso balcão, temos que saber o que é que se passa com o nosso consumidor e fazer também, obviamente, uma análise racional e integrada, exatamente. Marta, temos mesmo que terminar. Queres apenas deixar alguma nota final dentro do que é este nosso tema que tu trouxeste aqui hoje? Bom, o que nós temos que garantir aqui era um pouco aquilo que eu falava, que é se há ruptura ou não há ruptura, como é que é, qual é o custo de não ter ruptura e qual é que é o custo de ter ruptura e qual é que é o custo do stock. Uma coisa que temos que ter sempre em consciência é as pessoas não reparam quando nós temos produto,
mas reparam quando nós não temos produto. Okay? A minha farmácia nunca tem nada, eu basta dizer assim, a minha farmácia nunca tem nada, está-me sempre a dizer que não tem o produto, quando se aconteceu uma vez. As outras 30 vezes teve sempre produto, mas naquela vez não tem, e o consumidor neste momento, mais ansioso, mais individualista, mais narcisista e rude, guarda essa ideia. Portanto, tenham sempre consciência desta questão do trade-off, não é? De perder um cliente. Reconhecemos sempre a má experiência. Portanto, tenham isto em conta. A compra e o forecast é estratégico, é mesmo estratégico. Outra coisa que é importante é, nós falámos na negociação em criatividade, portanto, nós também podemos ser criativos quando negociamos com os laboratórios e protegermos de aleatoriedades que possam acontecer. Portanto, podemos criar aqui realmente uma verdadeira parceria com os nossos stakeholders e termos acordos mais criativos que nos protegem destas aleatoriedades do mercado. Criam uma boa almofada para conseguirmos agir de outra forma. Marta, obrigada. Acho que acabaste por resumir efetivamente os pontos mais importantes deste episódio. Obrigada a si que esteve connosco a assistir a este episódio sobre sazonalidade, gestão de estoques e dinâmica do mercado. Até ao próximo episódio.